Boa noite, irmãos, companheiros. Estamos aqui nesse momento reunidos na presença do Divino Mestre. Meu nome é Tassiane e gostaria de iniciar esse momento com uma prece para que a gente possa sintonizar com a espiritualidade maior, pedindo, Jesus, que o Senhor estenda os seus braços protetores sobre toda a humanidade nesse instante que estamos vivenciando de muita dificuldade, mas também, Mestre, de muitas oportunidades. Que o Senhor possa abençoar o lar, a família de cada um, levando o bom ânimo, os sentimentos positivos e a vontade de cada vez mais de fazermos o bem. Que nesse momento a Tua proteção, a Tua paz se estenda a todos nós, Divino Mestre, e que assim seja. Então, eu sou a Tassiane, como eu disse, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as crianças e as dificuldades que elas têm enfrentado durante esse período de isolamento, social que a Covid convida a todos. Eu vou iniciar com uma historinha. O nome do personagem é Murilo. Murilo é uma criança como todas as outras crianças. Ele adora brincar no parquinho, encontrar os amigos, brincar. Brincar de motoca, de bola, gosta de passear, visitar os seus primos, seus avós. Murilo, como todas as outras crianças, vai para a escola. E ele adora a escola. Gosta porque a sua escola tem música, muita música, brinquedos, brincadeiras e papel e canetinhas para desenhar. Sua hora predileta é a hora da história. Quando a professora abre o livro, Murilo já solta sua imaginação. Mas agora, como todas as outras crianças, Murilo não vai para a escola, tem que ficar em casa. Tudo porque apareceu um bichinho, o tal do coronavírus. E os cientistas dizem que se espalha muito rapidamente e temos que nos proteger, tomar todo o cuidado. Murilo às vezes fica triste, preocupado, com medo. Mas também é hora de aprender novas formas de brincar. Que tal brinquedos com sucata? Fazer um delicioso bolo ou brincar de acampamento? Tem desenho para fazer. E os livros? Murilo adora os livros, assim como todas as outras crianças. Tem também jogo de tabuleiro, jogo de papel. Quando a tristeza bater, pense em algo que te deixa bem. Que tal ligar para alguém que você ama e está com saudades? Abraçar bem apertadinho alguém que está por perto? Respirar fundo, olhar pela janela e observar os passarinhos. Fique tranquilo, Murilo. Logo, logo, tudo isso vai passar. Essa historinha é, na verdade, uma animação. A gente encontra ela no site da Rebrinque. Foi uma educadora, o nome dela é Silvia Adrião, que ela criou essa historinha e ela se inspirou na vivência dela dentro de casa, com seu filho Murilo, que tem apenas 5 anos, durante esses períodos aí que eles estão vivenciando juntos em quarentena, em isolamento. Essa história nos faz pensar em cada família, em cada pai, em cada mãe que está vivenciando essa realidade com os seus pequenos. É importante dialogar sobre os sentimentos das crianças durante a quarentena. Muito tem se falado sobre os nossos sentimentos, dos adultos, sobre as nossas angústias, os nossos medos. E às vezes a gente tem aquela ideia errônea que as crianças não se preocupam com isso, que as crianças naturalmente não vivenciam situações difíceis durante esse processo. Então, hoje nós queremos voltar o olhar para isso.
Primeiro, é bom a gente falar que os sentimentos para as crianças ainda não são tão claros, não são tão nomeados, eles não têm aquela capacidade ainda de distinguir todos os seus sentimentos. Então, é como se fosse uma avalanche de coisas que vêm para elas e elas ainda não sabem lidar com isso. Frustração, medo, angústia, raiva. Então, é importante que nós, adultos, nós pais, nós educadores, a gente ajude as crianças a nomearem esses sentimentos. E é preciso também que a gente valide muito eles, que a gente valorize esses sentimentos das crianças. O professor Guilherme Polanski, ele é um psiquiatra da infância e adolescência, da Faculdade de Medicina da USP, e ele disse, bem logo no início da pandemia, independente da idade, o confinamento vai impactar, e aliás, já está impactando de alguma forma a vida de todas as crianças. Então, como nessa historinha do Murilo, ele tinha a vida dele, a rotina dele, e de repente ele foi relocado, né, para outro momento, para outra situação. Então, ele mudou muito os hábitos dele, a rotina dele, e ele representa, né, as crianças de um modo geral. O isolamento, o confinamento, ele vai acabar gerando uma série de consequências. Por exemplo, ele vai limitar muito o gasto de energia das crianças. Por conta da impossibilidade delas irem para a escola e fazerem aquelas atividades que elas estavam acostumadas, como correr, brincar com seus colegas, a própria atividade física dentro da escola. Então, tudo isso fica muito reduzido. Então, acaba limitando um pouco desse gasto de energia que é tão importante, né, durante a infância. O isolamento, o confinamento também pode provocar uma diminuição na interação social com as demais pessoas, né? E a interação social vai acabar se limitando ali àquela família, apenas aquele núcleo familiar, pai, mãe, avô, às vezes, né, que a criança mora com os avós, algum tio, primo, mas assim, essa limitação acaba sendo grande, né? Então, ele deixa de conviver com outras crianças da sua mesma idade na escola, com os professores, com outros adultos, né? Então, há bastante mesmo essa essa diminuição na interação social. E também a gente enfrenta um dilema muito grande que está relacionado ao uso de telas em relação às crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que para a saúde mental das crianças, né, é necessário uma limitação desse tempo do uso de telas. De 0 a 2 anos não é recomendado. De 2 anos a 5, eles recomendam apenas 1 hora por dia, né? Não que seja necessário 1 hora, mas que esse período de exposição a telas não ultrapasse 1 hora por dia. Nas crianças de 6 a 10 anos, que esse tempo de exposição seja de no máximo aí 2 horas. E tudo isso, claro, com a supervisão de um adulto, né, que vai estar ali olhando para todo esse conteúdo e vendo o que a criança está ali encontrando nas telas. E eu falo que isso é um dilema porque agora a gente entra numa nova realidade, né, das crianças, especialmente aquelas que têm acima de 7 anos, de 7 anos acima, porque elas estão tendo aulas praticamente exclusivamente online, né, devido às circunstâncias que nós estamos aí vivenciando. Houve até uma tentativa de retorno, algumas escolas com o revezamento, mas a situação agora pede que a gente fique em isolamento novamente em casa e as aulas passam a ser online. E aí, como que a gente vai resolver essa situação? E outra coisa
que tem acontecido é também as aulas de evangelização. Então, as crianças eram acostumadas com esse ambiente do centro espírita, da casa espírita. Eles já tinham a rotina, eles já sabiam o dia que eles iriam para a evangelização. E aqui no Allan Kardec, em especial, nós temos a evangelização desde bebê, né? Então, por exemplo, o Theo, meu filho, assim que ele começou, que ele teve, após tomar as suas primeiras vacinas ali, ele já começou na evangelização. Então, agora temos a mesma situação da escola, porque nós não podemos fazer isso presencialmente, mas é preciso ser feito de alguma maneira. Assim como as escolas precisam de algum modo, né, retornarem às aulas mesmo que seja online, nós, espíritas, evangelizadores, nós também precisamos, né, encarar esse desafio. E as aulas online, sejam da evangelização infantil, sejam da escola mesmo, elas são um desafio, mas elas não são um desafio apenas para a escola, para o evangelizador. É também um desafio para o pai, é também um desafio para o próprio aluno, porque eles não estão acostumados, digamos assim, com essa nova realidade. E tudo ainda é um grande teste, são tentativas que nós temos feito para tentar, de alguma maneira, continuar levando os ensinamentos para os nossos pequenos, né? E os pais, eles têm que assumir um papel de protagonistas dessa situação. Porque quando veio, né, há mais ou menos um ano atrás, a explosão da Covid, os pais ficaram, assim, numa situação muito difícil, claro, sem saber lidar com essa nova realidade, mas muitas vezes não queriam assumir esse papel de protagonista, querendo que a escola resolvesse esse problema, ou, né, terceirizando essa situação. E agora nós precisamos mesmo abrir os olhos para isso, porque os professores e os alunos precisam mesmo de pais presentes nesse momento, de pais que vão apoiar e tentar amenizar os efeitos negativos que as aulas online elas estão causando nas crianças. Quando a gente para pensar e fazer uma seguinte reflexão, será que é realmente mais fácil para a criança adaptar com essa nova realidade? Será que para a criança isso também não tem um peso tão grande, às vezes, como para nós adultos? As crianças, elas realmente precisam saber de tudo o que está acontecendo. Elas precisam realmente saber dos detalhes, dos números de mortes que estão sendo causadas pela Covid. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso agora. Independente de qual for a situação, as crianças elas têm o direito de saberem a verdade. Porém, é importante que nós, os adultos, saibamos moderar isso de forma que elas vão saber a verdade, mas dentro da maturidade delas, dentro da capacidade de compreensão delas, para que isso também não seja algo que vai afetar a saúde mental da criança. Então, nesse caso, sobre a Covid, a gente, como adulto, a gente tem que tentar encontrar aquela dose, aquela medida, filtrando, limitando essa avalanche de notícias que nós estamos recebendo a todo momento, né? Como balas mesmo sendo metralhadas em todos nós, e a gente precisa abrir os olhos para essa avalanche que está chegando também para as crianças. Em um depoimento agora, pessoal, eu cheguei em um comércio, estava aguardando para ser atendida e eu ouvi uma pessoa atrás de mim recebendo uma ligação e a pessoa falou, nossa, mas e agora, tudo? E a pessoa estava assim tão angustiada que ela nunca havia me visto na vida e ela me falou assim, o meu genro, ele está com Covid,
está relativamente bem, assim, com alguns sintomas que o pessoal fala, né, considera leve, mas a minha neta, que tem 6 anos, ela está desesperada, ela não para de chorar, porque ela falou que ela sabe que o pai dela vai morrer, porque todas as pessoas que têm Covid, elas morrem. Então, minha filha está lá desesperada, né, está preocupada com o esposo, mas a maior preocupação agora, nesse momento, está sendo da criança, que está expressando esse medo de perder o pai, essa angústia de saber que o pai está com uma doença que pode ser fatal. Isso me fez pensar, né? O que nós estamos levando para as crianças? Será que a gente está levando a verdade? Ou será que a gente está levando também um pouco de terror? Será que a gente está realmente filtrando isso que elas precisam, né, saber em relação a essa doença? Será que a gente está tendo aquele cuidado de não falar certas coisas perto dos nossos pequenos, ou até mesmo de ouvir, né, noticiários? Às vezes eles estão ali brincando e a gente está ouvindo aquele noticiário e está pensando que eles não estão entendendo aquilo. Não importa se eles têm 2, 3, 4, 5, 6 anos, de alguma maneira eles vão captar algumas coisas ali sim, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Uma criança também, soube esses dias que ela perguntou: mãe, eu soube que agora as crianças estão morrendo com essa doença. Será que eu vou morrer? Essa é uma pergunta muito séria para uma criança aí de 8 anos, né? Virar para sua mãe e falar. E a mãe, né, naquele momento ficou sem reação e falou assim: uai, filho, e ficou naquela coisa assim de nem saber muito bem o que responder. E essa questão da morte também é uma questão que a gente não consegue ainda abordar muito com as crianças de uma maneira tão natural, que é um processo que todos nós vamos evoluir para ela. Isso acontece também conosco. Muitas vezes a gente sabe, né? Aliás, muitas vezes não, a gente sabe que nós vamos um dia desencarnar, né? Mas a gente evita muito em falar desse processo, em falar desse momento, como sendo algo que a doutrina nos esclarece, né? Que não é o fim de nada, mas uma nova oportunidade, uma nova fase da nossa existência que é infinita. E o que acontece muitas vezes? Nós também, pela dificuldade que nós temos em lidar com isso, nós levamos isso para a criança, né? Então, essa mãe veio e me falou: Tassiane, e aí, o que eu falo, né? Eu falei: vamos procurar dentro da doutrina o que a gente pode conversar com ele para esclarecer isso, né? E aí a gente bateu um papo e eu acho que ela conseguiu depois ter uma conversa com ele que foi, digamos assim, mais consoladora, né? No sentido desse medo que ele levantou. Então, se a gente for pensar, as crianças, elas estão mostrando para a gente sintomas, indícios, de que a sua saúde mental está sendo afetada por conta da Covid, do isolamento, das mudanças que elas estão passando. Um estudo feito na China relatou que grande parte das crianças, principalmente ali até os seus 10 anos, eles desenvolveram dependência excessiva dos pais depois dos períodos de isolamento, desatenção, distúrbios relacionados ao sono, dificuldade de dormir, falta de apetite ou aumento do apetite de uma maneira negativa, pesadelos, desconfortos, agitações, dores assim, sem nenhuma causa aparente. E eu tenho certeza que toda mãe que está assistindo essa fala agora
ela deve ter identificado alguns desses sintomas, assim, pode ser em menor ou maior grau, em seus filhos depois desses períodos, né? Então, tem dia que eles estão, assim, extremamente nervosos, agitados, nada para eles tá bom. As aulas se tornam uma coisa, assim, que às vezes eles têm total aversão, eles não querem. Vira um momento de... Eu falo das aulas online. Vira aquele momento, assim, de raiva, de angústia, de choro, né? De frustração. A gente percebe muitas essas alterações de apetite nos nossos filhos. E entre outras coisas, né, que foram citadas aqui, e mais algumas que também não foram citadas. Certo. Sabendo que nós estamos vivenciando algumas dessas características com as nossas crianças, o que a gente pode fazer? Vamos falar do ponto de vista agora material. Primeiramente, vamos seguir as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles soltaram no ano passado uma nota de alerta para pais e filhos em confinamento durante a pandemia. Se vocês entrarem no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem como vocês fazerem o download dessa matéria, dessa nota, e ela é bastante esclarecedora. Ela fala sobre a necessidade de se ter uma rotina, a necessidade de se manter, que as crianças precisam manter as atividades que elas faziam agora de uma maneira diferente, mas assim, dentro de casa. E então existem algumas coisas que podem ser feitas nesse aspecto. E se as crianças demonstrarem uma alteração muito grande de comportamento, aí é necessário, às vezes, a ajuda de alguns profissionais, né? Da psicologia, da própria psiquiatria. Então, é importante que as famílias tenham um pediatra de confiança para relatar, né, essas possíveis alterações que as crianças podem estar passando, e o pediatra vai saber encaminhar, né, para o profissional mais coerente para a situação. Então, essas são algumas situações, né, que a gente pode fazer do ponto de vista material. Mas é importante, já que a gente não pode ir à casa espírita, fisicamente falando, é importante que a gente leve um pouquinho da atmosfera dela para dentro da nossa casa. É importante a gente pensar no culto no lar. A doutrina espírita sempre fala da importância do culto no lar. E uma experiência própria da nossa casa, minha, do meu esposo e do meu filho, né, que tem 2 anos e meio, é que esse culto no lar estava ficando assim, chato, estava ficando desastroso. Ele não queria fazer o culto, ele ficava irritado, e nós procuramos o auxílio da evangelização da casa, onde nós participamos, e a coordenação deu boas dicas que nós tentamos assim implantar, né? Então, na hora ali do culto, que a gente leve, né, esse ambiente mais lúdico, como eles recebem aqui nas aulinhas de evangelização, que a gente leve para dentro do culto. E isso funcionou muito bem, tem funcionado, tem melhorado muito bem. Mas é importante saber que, dependendo da idade da criança, ou do dia, ou do humor, às vezes ele não vai estar muito assim a fim de participar daquele culto. E aí entra os pais com um pouquinho mais de bagagem no sentido de experiência já aqui na Terra, de saber contornar essa situação e fazer daquele momento ali um momento bom, né? Inclusive pode ser um momento em que essa criança ou até mesmo jovem pode expressar um pouquinho essas angústias através de um desenho, através da própria fala, né? Falar um pouquinho dessas angústias que ele está tendo ao estar submetido a um isolamento.
Então, levar esse evangelho para casa, através do culto no lar, ele pode ser ampliado, pode ser melhorado, e as evangelizadoras, os evangelizadores podem contribuir muito para isso. Existem algumas faixas etárias que a aula online de evangelização está acontecendo, para outras não. Mas eu tenho certeza que todos os evangelizadores podem ajudar muito os pais, dando a eles suportes de como melhorar esses momentos de oração em família, de evangelho em casa. E existem algumas alternativas. Por exemplo, as crianças menores, elas não aguentam aqueles longos momentos de leitura monótonos. Então, se você preferir fazer um estudo, né, com os adultos da casa separado, né, num horário que a criança está dormindo, por exemplo, né, e reservar um outro momento para fazer o culto com a criança, com histórias apropriadas para elas, com livros, né? A gente tem uma série de livros espíritas que são ótimos para serem utilizados no culto no lar. E a própria FEB, Federação Espírita Brasileira, através do seu site, ela tem lá um material de apoio para evangelizadores e pais, o que pode nos dar ali uma luz no fim do túnel, no sentido de qual atividade eu posso fazer com meu filho hoje para estar levando um pouco, né, da história de Jesus, do nosso Criador e do próprio Espiritismo para ela. As músicas ajudam muito, né? O Allan Kardec, às segundas-feiras, eles fazem a live, né, com o tio Cris. E essa live é um sucesso. Tem o jacaré, que as crianças adoram. E eu percebi algumas fases, voltando a dar um exemplo pessoal do meu filho. Teve fase assim que ele estava um pouco mais empolgado, às vezes ele já estava assim mais cansado. Só que sempre que tinha a participação minha, do meu esposo, naquele momento ali, fazia toda a diferença. Então a gente começou a pegar todos os bichinhos e falar para ele, vamos colocar esses bichinhos ali, o tio Cris vai falar deles. Então aquele é um momento que nós criamos, foi um hábito muito saudável e muito bom. E hoje ele já sabe que é parte da rotina aquele momento de música ali, né? Em seguida, depois de um culto, de uma possibilidade de uma leitura, que é muito interessante. Então, buscar a prática de leitura, de contação de história, trazer fantoche, trazer bichinho, inventar personagens, né? Porque é bom a gente olhar o lado bom das coisas. A pandemia, ela trouxe para a gente esse resgate do vínculo entre pai e filho, que muitas vezes estava se perdendo por conta da nossa falta de tempo, da nossa correria. Então a gente foi obrigada a parar e prestar atenção nos nossos pequenos. Existe a possibilidade de desenhar, de pintar, de colorir, de rabiscar, de falar assim, agora nós vamos transformar a sala da nossa casa em um ateliê de pintura, e forra o chão e faz pintura. Por que não levar um pouco da nossa infância para eles, né? Ensinar brincadeiras antigas como passa-anel, esconde-esconde, amarelinha. Ajudar nas atividades domésticas, deixar isso um pouco mais leve. Vamos lavar a área juntos? É claro que isso vai demandar um pouco mais de tempo, de paciência, mas pode ser uma experiência maravilhosa. Estimular uma atividade física, chamar o filho para ajudar no preparo de algum alimento que ele vai consumir. E, como a Sociedade falou, Brasileira de Pediatria, preservar os horários e rotinas. Isso é muito importante, as crianças precisam muito disso, é um norte para elas. Reconhecer também os bons atos delas, dialogar sobre os ruins, dizer, olha, por que esse comportamento? Vamos entender juntos o que está acontecendo? Falar que os atos ruins também têm as suas consequências, demonstrar isso na prática, né? É muito importante. Então, existem muitas possibilidades, né, de caminhos muito interessantes para a gente amenizar um pouco da dor, do sofrimento das nossas crianças. E os pais, eles têm que assumir um papel de referência. Ou seja,
nós mesmos, pais, a gente precisa exercer o padrão de comportamento que vai inspirar os nossos filhos. Porque não adianta a gente falar, mas não agir. E os pais precisam também cuidar da sua saúde mental nesse momento, da sua saúde espiritual. Buscar essa conexão com Deus, buscar sempre estar sintonizado com o bem e com a prática, né, que Jesus nos ensinou, que é de amar o nosso próximo e buscar cada vez sermos pessoas melhores. Muito obrigada. Para finalizar, nós vamos fazer a nossa prece. A gente convida agora a todos a estarmos sintonizados com o bem, buscando essa harmonia, essa paz interior, e pedimos, Mestre, abençoe todas as crianças nesse momento, Mestre, que recebem essa oportunidade de estarem aqui na Terra. Quantas delas, Senhor, não são crianças que estão reencarnando com resgate grande das suas dívidas anteriores? E quão grande é o papel do adulto, do pai, em ajudá-las a retomar o caminho do bem. Obrigada por tudo, por esse momento maravilhoso. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre, e que assim seja.